noite, igreja. A paz do Senhor. Eu quero trazer à igreja nessa noite o livro de Mateus, capítulo 13. Versículo 1 ao 9. Depois a gente vai ler o versículo 23. O título é O Semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para perto do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou comparações para ensinar muitas coisas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar de muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. E quando o sol apareceu, queimou as plantas, que secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus disse ainda: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Bom, como nós vimos nesses versículos, o Senhor está abordando sobre o semeador. Está abordando sobre as sementes que foram espalhadas em alguns solos e também os tipos desses solos. Nos versículos 18 e até o 23, ele explica de uma forma melhor sobre cada solo, que é a representação do coração do homem. Porém, eu quero destacar o versículo 23, que diz assim: e as sementes lançadas em terra boa são aqueles que o ouvem e entendem a mensagem e produzem frutos. Uns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais. Eu li novamente esse versículo porque nós somos a terra boa, que um dia recebemos a semente do Evangelho, e que assim podemos produzir os frutos, como diz, de 100, de 60, de 30 vezes mais. Mas o ponto que eu quero destacar é sobre sustentar essa semente que um dia foi semeada no nosso coração e espírito. Hoje eu percebi que essa palavra era do Senhor. Eu achava que era uma meditação minha, mas era do Senhor. E uma das coisas que eu percebi sobre esse sustento daquilo que o Senhor semeou no meu coração e espírito, um exemplo que eu trouxe é puxar a cadeira para o Senhor Jesus. Isso foi semeado no meu coração um dia por um homem de Deus, e eu notei que isso foi um convite do Senhor para mim. E eu notei que eu preciso sustentar em ações isso. É uma realidade, eu sei que o Senhor Jesus está aqui. Não é uma coisa da imaginação, não. O Senhor Jesus ressuscitou, Ele é Deus Emanuel, e Ele está sentado aqui. Um outro exemplo que eu quero trazer também é sobre uma semente que nós precisamos pôr em prática, por ter sido semeada, é a oração em línguas. Nós sabemos que isso é um dom do Espírito Santo, mas nós somos responsáveis por esse sustento, por mantê-la em pé. Por isso, nessa noite, o Senhor quer nos lembrar de sustentar a semente que foi semeada em nós, como por exemplo, a semente da intimidade, como por exemplo também os dons, e também a própria conversão, de quando você se tornou filho e filha de Deus. O Senhor quer nos ajudar a sustentar essas sementes que um dia foram semeadas
e que assim vão dar frutos também. Amém? E a pergunta que eu trago nessa noite é: você tem sustentado aquilo que o Senhor um dia semeou no seu coração e no seu espírito? Você tem tomado cuidado para que aquilo que foi semeado há anos atrás, para que você não perca, não caia e talvez até não sustente mais? Será que nós, como igreja, nós temos tomado cuidado com aquilo que foi semeado no corpo? Nós temos conservado a boa semente? Amém? Por isso que nessa noite eu quero te convidar a você ter esse momento de oração com o Senhor. Eu creio que o Senhor quer que nós possamos olhar nas nossas mãos e ver aquilo que já foi semeado. Nós estamos dando frutos, nós estamos sustentando aquilo que um dia foi semeado. Eu dei um exemplo da cadeira, porque meus pais sabem, é uma realidade. Eu preciso, não somente porque eu preciso, mas é porque eu quero a presença do Senhor. Então, eu até comprei uma cadeira em específico, porque eu entendi que era para ele. Então, meus pais sabem que tem uma certa cadeira lá que eles não podem sentar. Um dia minha mãe chegou e... vou sentar aqui. Não, desculpa, é a cadeira dele, não vou sentar. Intimidade. Amém? Quero te convidar a você a ficar de joelhos ou de pé, ficar à vontade na presença do Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos sustentar até aqui. O Senhor nos ajude a sustentar essas sementes que um dia foi semeado em nossos corações, de intimidade, da procura do Senhor, dos dons. O Senhor nos ajude a manter aceso, Senhor, a permanecermos na Tua presença, Jesus. Jesus, a Sua presença é mais doce hoje do que ontem. Obrigado, Senhor, por que o Senhor nos ama. O Senhor ajuda a Sua igreja a permanecer na Sua presença, com atitudes, ações, no coração, em pensamentos corretos diante de Ti, Senhor. Senhor Deus, que nós também possamos ser o semeador, onde que aquele que um dia vai abrir o coração dele para nós, que nós possamos ir lá e semear a Tua semente. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Senhor. Sirra Marianda Sou, Santo, Santo, Santo. Pai, Tu és lindo. Pai, Tu és glorioso. Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Haleanda Shere Kamarai. Pai, Criador do sol, da lua, as estrelas, bilhões de galáxias. Chamas cada estrela pelo nome. Ibarabaná, o Pai conhece até nossos fios de cabelo. Senhor, que cuidado conosco, Pai. Meu Senhor da glória, se tua igreja pudesse chegar a multidão de anjos que estão guardando eles, Senhor. Mal eles acordam de manhã, já tem os anjos posicionados em marcha. O Senhor deu ordem aos anjos dele, fala: vai lá, visita o meu filho e a minha filha em marcha, porque hoje é o dia da vitória dele e dela. Antes de você enfrentar os gigantes, Deus já enviou ali a salvação para você. E os olhos do Senhor estão sobre ti, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Continua, Pai, falando conosco por meio do seu Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. Amém, amém
E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Pergunta para o teu irmão, está frio ou está quente? Tá bom? Está agradável? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente aqui, meus amados, que acorda cansado já. Acorda cansado. Mas não é um cansaço só no corpo. É um cansaço de tentar, cansaço de segurar a casa. É um cansaço de orar e parecer que nada muda. Você ora, estou cansado de orar. Fulano não muda. Essa situação não muda, estou cansado. Hoje eu vim te dizer uma coisa bem simples, meu amado, que Deus não marcou encontro com você no meio da sua correria, amém? Deus não vai falar com você no meio da sua correria. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Ô parente, Deus quer falar com você, mas você precisa descansar. E olha que interessante, que ele marcou o encontro no seu descanso. E o primeiro descansar na Bíblia não foi do homem, foi Deus. O primeiro descansar de Deus. Então Deus não marca encontro com a gente no meio do barulho. Não marca no meio da correria. Ele marca encontro no seu descanso. Só que isso é desconfortável, porque descanso não é férias, descanso é rendição. Descanso é admitir que o mundo continua a girar, mas eu falei, vou descansar no Senhor. Amém? Então, a palavra-chave, amados, que Deus ele quer falar com você é por meio do descanso. E às vezes é uma correria, trabalho, meta. E a gente está sempre fazendo algum serviço e Deus quer falar, para um pouquinho. Para. Eu quero falar com você no teu descanso. Então para um pouquinho. E a palavra, por exemplo, tenda do encontro, que é o culto de quinta-feira, tenda do encontro, mas veio lá da inspiração, lá do deserto. A palavra no original é o remoed, é tenda do encontro, tenda do tempo agendado. Deus tem uma agenda, Deus tem um tempo marcado. Uma coisa é você falar com a pessoa pelo zap, mandar um áudio, agora outra coisa é você estar presente com aquela pessoa, amém? E até as festas do Senhor, Deus tem uma agenda, Deus tem um calendário. Levítico 23 fala das festas do Senhor. As festas são chamadas de moedim, é conhecido como as santas convocações, mas as moedim quer dizer tempos marcados. Mas não é cerimônia, é mais que isso. É um compromisso agendado. Eu quero me encontrar com o meu povo, mas no descanso. Eu quero me encontrar, eu quero desfrutar do meu povo, mas quando eles estão descansando. Então, meus amados, o eterno nosso Deus é um Deus que lhe marca hora e lugar. E o lugar onde essa tenda finalmente parou de andar tem um nome. O tabernáculo do Senhor, ele andava no deserto, mas teve um momento que ela parou. Antes de surgir Jerusalém, antes de nome ali, o Senhor colocou um nome chamado Siló ou Shiló, que quer dizer uma palavra muito maravilhosa, onde parou o tabernáculo do Senhor para falar com o seu povo. Não preciso abrir. Josué 18:1 diz que toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Shiló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E a palavra Shiló vem da raiz shlá, quer dizer estar tranquilo, estar sossegado e prosperar. Deus fala com você quando você está tranquilo. Deus fala quando você está descansado. E a consequência de tudo isso é você prosperar. Então detalhe que Deus dá descanso antes de dar a herança. Quem pode abrir para nós?
lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 9. Deuteronômio 12, versículo 9. Versículo 9. Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Amém. Pode ficar com o microfone por aí, que vai passear um pouquinho hoje o microfone. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então, duas coisas: descanso e herança. E vem nessa ordem. Primeiro Deus te dá o descanso. Deus te dá uma pausa para você respirar. Deus te dá uma pausa para falar com você. E depois Ele te dá a tua bênção, a tua herança. Aleluia. Deus não te entrega a vitória final primeiro. Ele te entrega o lugar para você ficar tranquilo, para você respirar. E os mestres antigos de Israel, que conversavam sobre a Torá, a Bíblia, eles falavam que assim que o descanso é Shiló, essa raiz, esse lugar, é o lugar chamado Shiló, descanso, e a herança é Jerusalém, ou seja, que vem muito depois, ou seja, Deus te dá um Siló antes de dar a herança. Deus, Ele te dá um lugar para você descansar antes de você receber a sua bênção, a sua terra prometida. Amém? Antigamente, não precisa abrir também, Juízes 21, 19, diz que havia festa do Senhor de ano em ano em Siló. E Siló, descanso, está tranquilo, em repouso, é o primeiro lugar onde o repouso e o encontro se encontram no mesmo endereço. Por exemplo, quando você lembra da história de Ana capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, está lá que Ana, Penina, aquela história toda, eles iam de ano em ano nas festas, no agendamento, no encontro marcado, de ano em ano, conhecido como Shalosh Regalim. Nós vamos celebrar agora uma dessas festas agora, dia 11 de setembro, que é a festa do Rosh Hashanah, que é a festa onde o Senhor tem um encontro marcado. Mas pastor, Jesus não aboliu. Não, Mateus capítulo 5, Jesus falou: eu não vim para abolir a Torá nem os profetas, eu vim para cumprir, para estabelecer. Jesus ainda continua: se alguém ensinar errado qualquer texto da Torá, vai ser chamado de o menor no reino dos céus, mas aquele que cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. A palavra de Jesus. Então Deus tem um calendário onde Ele quer se encontrar com você. E aconteceu com Ana, ela subia de ano em ano em Siló, e ela era muito humilhada pela Penina. A Penina falava: olha, eu tenho filho, você não tem, lero, aquela coisa. Mas Ana subiu no encontro marcado. Num dia de descanso, uma festa, ela entregou o seu coração ali ao Senhor. E veio o profeta, achou que ela estava o quê? Embriagada. Olha esse profeta. Mas ele deu uma palavra: olha, que aconteça com você, o que você pediu, que o Senhor te receba, E ela mudou o semblante dela. A resposta de Deus, e Samuel, veio para ela naquele momento. No momento que ela descansou. Ela mudou o semblante dela, mudou até, ela começou a se alimentar, voltou para casa. E um ano depois, aconteceu a promessa. Então, ela não recebe a resposta no barulho da Penina. E às vezes, meus amados, você tem uma Penina do seu lado. Olha, está acontecendo assim, assado, você não vai conseguir isso. Tem uma Penina que fica te irritando. Deus fala: sai da Penina e vai para o descanso. Vai para o lugar de descanso, que é ali que está o teu mistério, ali que está a tua bênção. É onde Deus quer se revelar a você, no lugar tranquilo. Aí que está a tua bênção escondida. Então ela não recebe resposta no barulho da Penina, mas recebe quando para, sussurra e come, e o seu semblante não era mais triste. A resposta chegou antes do filho, o descanso veio antes do milagre. Amém? E lá em Levítico 23,
Deus ele estabeleceu as solenidades, as festas dele, os encontros dele marcados. São 8 celebrações. E a primeira celebração que ele dá é um dia chamado, aleluia, descanso. Shabat, um dia do descanso. É o dia, primeiro dia, gente, eu quero me encontrar com vocês. Primeiro dia é o descanso. E quem tem celebrado um tempo de descanso, seja o teu descanso na terça, na quarta, na quinta, onde você fala, pai, eu estou aqui, pai. É um dia que você tem, você recebe energia, recebe presença, recebe graça. No descanso ele vem te encontrar. E detalhe que o descanso, o sábado, é o que marca as demais festas. E as festas, ele fala, nesse dia, vai ser o dia do toque do shofar, por exemplo, e eu não quero que vocês façam nenhum trabalho servil. Quando fala trabalho servil, é trabalho de escravo. Eu quero que vocês aproveitem esse dia para celebrar, eu estou com vocês. Aí depois ele fala, dia 10, 9 para 10, vai ser o dia da expiação, dia do Yom Kippur, também vocês não vão trabalhar. Vai ser um dia de vocês estar comigo. Aí depois ele fala, vai ter depois a festa, ali de Shavuot, Sukkot, enfim. Deus quer falar com você no descanso. Deus está falando assim, para um pouquinho o teu universo, dependa de mim. Eu quero falar quando você acalma a sua alma, o seu corpo. E ele fala, ele vem com bênçãos. Quem pode abrir? Êxodo 33, 14. Aleluia. Isso. Ao que Yahweh lhe respondeu, eu, pessoalmente, irei e te darei descanso. Amém. Alguma outra versão? Minha presença irá contigo e eu te darei. Amém? Está escrito aí na Bíblia aí? Amém, amados? Presença e descanso. Diga, presença e descanso numa mesma frase. Deus está falando para Moisés, a minha presença irá contigo e eu vou te dar o quê? Descanso é coisa boa ou coisa ruim? Glória! Só que nós entramos num ritmo, nosso sistema hoje, de correria, onde o sistema não quer que você descanse. Não quer que você descanse. Quem viu aí minhas redes, eu cheguei de quinta-feira, tive atendendo encontro aqui, foi uma bênção. Teve toque do shofar, o Imegelu. Fui para casa, botei a roupa, uma mala, já fui para o Paraguai, peguei um ônibus meia-noite e pouco. Cheguei às 4h da manhã, o motorista se perdeu lá, nem avisou a gente, paramos 12 quilômetros para adiante. Chegamos de madrugada ali nesse cliente, ficamos o dia inteiro ali acudindo o cliente certinho e tal. Aí voltamos às 5 da tarde, correria, voltamos à meia-noite aqui. Foi uma alegria. O mundo não para. Eu estou cheio de coisas para fazer, mas eu determinei, não, eu tenho que ter um tempo para o meu Deus. Então, eu separei um dia para mim e falei, Deus, fala. E Deus vem com todo carinho, falou, meu filho, você está aqui hoje, maravilha. Filho, quero te compartilhar algo. Amados, sabadão para mim, que é o meu caso, eu descanso e entro no mistério. É sonho, é revelação. Essa semana, eu sei que vai ter casamento em breve, aleluia. Vi casamento, o Senhor me trouxe, me mostrou o futuro. O Senhor começa a compartilhar coisas que agora não faz sentido, mas se tiver que compreender depois, falei, nossa Senhor, que tremendo isso. Mas eu tive que estar num descanso para começar o Deus me revelar o que Ele quer para a gente, para as famílias aqui. E Deus me trouxe coisas do futuro que eu compartilhei para alguns já. Falei, fulano, vai acontecer assim, assim, assado. Fica firme aí. Fica firme porque, sabe? Então, e vem se cumprindo. Então Deus Ele quer falar contigo no seu descanso, quando você tem um tempo dedicado para Ele. Só celebrar, vai passear assim na natureza, uma praça, um banco, na sua casa, um sofá. Fala assim, vem em mim, Senhor, vem em mim, aleluia. Fala, Pai. E no encontro, no descanso que Ele quer, sabe,
ter um momento com você. Um momento com você como filho. Então, aqui ele faz um convite. A minha presença estará contigo e eu te darei descanso. Presença e descanso numa frase só. Não são duas bênçãos, é uma bênção só. A presença dele traz o quê? Descanso. Oh, glória. Amém. Só que tem gente que não quer entrar no descanso do Senhor. O que diz lá Salmo 95, versículo 11? Por isso jurei da minha ira, ele não entrarão no descanso. Deus fica irado. Deus fica irado. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é um salmo que a gente costuma ler no sábado. Eu gosto de ler esse salmo no sábado, porque fala de um povo que é incrédulo. O povo que não acreditou, viu os milagres, não quis acreditar na provisão divina e ficar reclamando. Ah, não, lá no Egito era melhor. Tinha muita coisa. Não, no Egito era melhor. E Deus falou, quer saber? Vocês não vão entrar no meu descanso. Então, a geração do deserto não perdeu o descanso por fraqueza, ele perdeu por incredulidade. Descansar é um lugar em que só entra quem confia. Deus falou, olha, eu quero que no dia do sábado, vocês vão descansar. Não colham nada. Ele falou para o povo do deserto. Aí chegou no sábado, né? Gente que tinha recolhido lá, medo de faltar, recolhia mais que devia. O que acontecia com o maná? Bichado. Não confiava na provisão divina. O que mais? Salmos 132, 14. Salmos 132, 14. E este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. É o desejo de Deus, um lugar para descansar, para habitar. E qual que é a consequência disso? Tá aí, versículo 15. Abençoarei este lugar com fartura e os pobres suprirei de pão. Aleluia! Aos seus amados o Pai dá. Oh, meu irmão. Enquanto dorme. A escala 6x1 é de Deus, tá? Deus é da escala 6x1. 6, né? No sétimo dia você tem que descansar. Então Deus fala que quando, aqui eu vou habitar no meu lugar. Aqui eu vou, né, meu lugar de repouso. E depois eu vou abundantemente prosperar vocês. Quando você aprende o mistério de descansar, meus amados, a provisão vem. Porque o Pai está contigo. O Pai vê. Mas também tem um lugar que o Pai gosta de repousar. Um lugar que Ele gosta de dar descanso. Isaías 66, versículo 1 e 2. Isaías 66, versículo 1 e 2. Quem achou pode ler. Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei a este? Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Amém. Deus está falando, olha, o céu é meu trono, a terra está aos meus pés. Que casa vocês vão edificar para mim, para eu me repousar? Aí o Senhor fala, mas eu também, com esse eu estarei, com o abatido.
Aquele que está com o espírito abatido, que está, olha, Deus, hoje eu não estou legal. Deus, hoje eu, olha, estou para baixo. Estou batido hoje, Senhor. Aí Deus fala, opa, tem uma cadeira aí para mim aí? Vamos sentar. E o Senhor, ele está com um abatido, está com aquele que está oprimido, pobre e abatido de espírito, coração quebrantado. E o Senhor vem visitar você para dar um up. Para dar um up. A Fernanda contou comigo umas coisas que ela estava passando, uma luta, né, Fer? Batalha. E ela falou, pastor, estou tentando ir para a igreja. E olha que a maioria, todo mundo aqui mora longe da igreja. A maioria mora longe daqui. Mas pensa onde ali Judas perdeu as botas ali, né? E ela começou a ter discernimento. Porque Deus começou a prosperar a Fernanda de uma maneira muito maravilhosa. Mas começou que algumas coisas começaram a atrapalhar o dia dela com Deus. Ela falou, Deus, leva o meu primeiro amor, Deus. Eu quero ter aquele momento de volta com o Senhor. E Deus começou a mostrar para ela algumas coisas espirituais que fizeram contra ela. Deus começou a mostrar para ela, olha, cuidado com o trabalho espiritual, assim, assim, assado. E ela começou a falar, faz sentido isso. Então, hoje ela está aqui hoje, glória a Deus, mas ela identificou, falou, olha, às vezes é tão correria, pastor, domingão é trabalho, né? Daí a gente falou, não, pode vir aqui, ó, aqui tem, né, banheiro para tomar banho e tudo mais, tá? Falou, pastor, eu preciso, Deus tem me abençoado, eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso voltar ao meu momento com Deus. E ela está aqui hoje, glória a Deus, com toda a turma, porque ela identificou, tinha coisas que queria me separar de Deus. Eu queria estar no descanso com Deus, só queriam me dar o quê? Serviço, mas eu falei, gente, ó, eu preciso ter meu momento com Deus. Né? E ela identificou isso, e hoje ela está na casa do Senhor, porque Deus, Ele quer falar contigo, quer te abençoar, mas você tem que descansar, você tem que parar um pouquinho, falar, Deus, agora é só nós, é o Senhor aqui. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém? Todo dia tem uma prova, tem um gigante, tem um leão. Estava hoje com o pastor Julio Griselda lá no Paraguai, depois vocês vão ver nas redes sociais. Foi bem gostoso, o Dia de los Niños, chamado de A Costa Ju. É o dia onde houve aquela batalha trágica, onde o Brasil e o Paraguai se enfrentaram e mataram muitas crianças. Então, nesse dia de 6 de agosto, todos os anos, é feito uma festa para as crianças. Amados, que diversão lá hoje, né? Maísa, Maiara, Cleide, né? Edemar. Que festa eles tinham com sabão, bola, chupetim, que é o pirulito, cachorro quente, pancho. A alegria daquela criançada. E o Julio Griselda falou, pastor, olha, só Deus sabe os gigantes que nós tivemos que matar essa semana. Eles alugaram, né? Nós ajudamos eles também na questão dos alimentos, preparação, financeiramente. E alugaram brinquedos do Brasil, que é mais barato, e levaram para... Foi montar os brinquedos lá hoje. Lá. Pensa na criançada que se divertiu. E por que isso é importante, amados? Missões. E com crianças. Pastor Valdir é testemunha. Pastora Tânia, em 1988, fazia um trabalho desse com crianças, no dia de descanso, no dia de sábado, investia naquelas crianças, 120 e poucas crianças, em Campina da Lagoa, em Tapejara, e era festa, era dia, brinquedo, comida, e anos depois, o pastor Valdir estava lá em Paranaguá, se não me engano, e lá estava lá um pastor também pregando, tal. Meu pai foi lá, meu pai. E aquele pastor chegou, o senhor não é o pastor Valdir? De Campina da Lagoa? Eu sou uma daquelas crianças lá, que estava contigo lá, eu sou grato a Deus. Escolinha bíblica, 30 e poucos anos depois, o fruto. Então... Né? Aquelas crianças ali que estavam naquele momento de descansar, de celebrar, a gente viu Deus lá hoje.
Eu vi hoje Deus brincando com as crianças, Deus subindo o escorregador, descendo o escorregador. Deus ali com aquela criançada ali hoje, falou, olha que alegria. Os anjos trabalhando na fula ali, dando livramento. Os anjos hoje trabalharam ali. Mas ali você vê o quê? No momento de descanso, o Julio Grisada falou, pastor, olha, foi luta gigante. Mas descansamos em Deus, está aí hoje. Ano passado fizemos também, mas não teve para fazer tanto, por causa que a mãe dele estava ruim, de saúde, né? Então esse ano tudo para fazer uma festa bem melhor. Então, meus amados, Deus se manifesta no teu descanso. Um encontro marcado. Deus, Ele quer falar contigo quando você para tudo. E o descansar não é relaxar, não. É você descansar e confiar nele. Eu quero contar para você já, onde que está a sua salvação. Todo dia é uma batalha, uma luta. Vamos abrir lá. Isaías 30, versículo 15. É um segredo, aleluia. Isaías 30, versículo 15. Quem achou pode ler para nós, vamos ver algumas versões. O Senhor eterno, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Amém. Alguma outra versão? Amém. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não o quiseram. Olha isso, amados, aqui, porque assim diz o Senhor, diz o Santo Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego, diga sossego, e na confiança estaria a vossa força. Amém? Mas Deus fala, mas vocês não quiseram ser salvos. Deus está falando que a salvação, em muitos momentos da nossa vida, está em você voltar e descansar nele. E Ele oferece sossego e confiança. Vocês vão ser salvos dessa situação quando vocês sossegar e confiar. Me lembro agora de Espírito Santo, Rô e o rei. Quanta coisa esse ano, né, Rô? E ele falou, não, vou descansar, vou sossegar no Senhor. Veio a prova, veio a luta, mas veio aqui a salvação. Tudo está um reloginho. Aleluia. Deus está falando para você que, olha, no seu sossego e na sua confiança em mim, diz o Senhor, está a sua salvação. Mas aquele povo não quis. Aquele povo quis, não, Deus, deixa eu acabar aqui, ó, a full. E essa frase mais dolorosa da Bíblia é sobre esse tema de descansar. Deus oferece descanso. Estou te oferecendo um descanso. O povo preferiu o quê? Correr. Não parar. Não é falta de oferta do Senhor, é recusa. A pessoa recusa descansar. Detalhe dessa última parte, Deus fala, mas não quisestes. Não foi que Deus faltou, foi o povo que preferiu correr. Sim, Senhor. E às vezes, por causa da nossa corrida, sem descansar, muitas vezes baixa a imunidade nossa. Aí a gente cai o quê? Doente. E doente fica onde? Na cama. E quando estamos na cama, aí Deus fala com a gente no descanso. Fala, olha, tive que trazer você aqui para falar contigo. Ih, pastor Rode. Ih, misericórdia. Eu, pastor Rode, como eu estou brincando nos fogos do altar, TDAH, a fula, a cabeça não para. Quem tem TDAH não para. Deu não, tem que aprender a... Então, meus amados, às vezes Deus ele permite situações onde somos obrigados a parar. Obrigados a ficar imobilizado. Deus fala, agora você vai me ouvir, meu filho.
agora você vai me escutar, né, Rô? Vai me escutar. E Deus, ele fala no descanso, meus amados. Deus fala para você, você tem que aprender a descansar. Descansa. Aí que eu vou me manifestar para você. Não nessa correria do dia a dia. Aleluia. Não precisam abrir. Jeremias 6,16 diz que assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Deus está falando: olha, procure pelas caminhadas antigas suas. Olhe para onde você percorreu. E vocês vão achar o quê? Descanso para as suas emoções. Mas o povo diz: eu não vou andar. E essa mesma passagem que Jesus, ele assina embaixo, Mateus 11, 28, você já conhece. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Ele não fala que não tem jugo. Eu estava agora lá perto da Assunção, em Itaguá. Esse meu cliente lá passou por muitas lutas, muitas batalhas pesadas mesmo. E ele teve agora, acho que em Marechal Rondon, ele comprou 80 daquelas rodas de carruagem que tinha dos antigos. Ele ama essas. Pastor Aldir, ele se encontrar com ele lá, aquelas rodas de carruagem de cavalo, e ele tinha na casa dele, ali, um jugo. E eu olhei o jugo, pendurado ali, bem bonitinho, né, enfeitado, e o jugo tem 2 lugares ali, para o quê? Os animais, amém? A junta de bois, a canga, né? E o Senhor Jesus, ele não oferece ausência de jugo. O Senhor oferece a você um jugo certo. Então, descanso não é ausência de peso, mas sim é o peso corretamente distribuído. O jugo compartilhado, tomai sobre vós o meu jugo. Ele coloca no momento que não vai ficar bem, não vai machucar. Jugo e mal machuca. Tá? E para a gente encerrar, Hebreus capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Hebreus capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém. Porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Então, meus amados, Deus está falando para a gente que nós precisamos buscar e entrar no repouso para falar contigo. E, às vezes, quando a gente não entra no repouso, demonstra falta de confiança da nossa parte. Se eu não fizer a minha parte, amanhã não vai dar certo. Se eu não fizer a minha parte, vai ser assim, assado. Não, Deus falando, começa a descansar. Aprenda a descansar em mim. Que o Senhor diz: onde está a nossa salvação? Onde? Na tranquilidade e na confiança, diz o Senhor. E a palavra de Deus diz, que nós acabamos de ler, Êxodo 33, 14. Disse, pois, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Presença e descanso vêm juntos. Não são 2 coisas, são uma coisa só. Então eu pergunto para você: você quer continuar correndo ou quer parar e ser encontrado? Amém? Não vem dizer para você que amanhã tudo vai se resolver. Não é isso. Não sei se resolve.
que eu sei o seguinte, que enquanto você não parar, você não vai escutar o Senhor. Ana parou, falou com o Senhor em Shiló, em repouso, em tranquilidade, e ela recebeu a resposta. E anos depois, o filho dela, Samuel, o que aconteceu com Samuel? Ele ouviu o quê? Samuel, Samuel. E como é que estava Samuel? Descansando. E o Senhor se revelou enquanto estava descansando. Quando o Senhor Jesus levou os Pedro, Tiago e João no monte, e houve a transfiguração, como é que estava Pedro, Tiago e João? Descansando. Às vezes estamos aqui de madrugada orando, e o Senhor nos dá sonhos, visões, revelações. A gente tem um momento de buscar a Deus, de orar ao Senhor. De repente, a um horário a gente relaxa, descansa, e Deus começa a dar as visões, sonhos. Amados, Deus ele quer se encontrar com você quando você descansa nele. Eu não sei que assunto você está agora na correria, na agitação, e Deus fala para você: descansa, sossega, eu vou falar contigo. Não se apavore. Em sossegares, em confiares, encontrareis a salvação. E o Senhor ofereceu para Moisés presença e descanso. A tenda, tabernáculo, parou no lugar chamado Shiló, descanso, tranquilidade. Hoje é o teu Siló, então você tem que parar. Deus está te esperando em Siló, amém? Então você que está cansado, você que está cansado, é o lugar que Deus quer falar com você. Quem está cansado tem que descansar de rotinas, de coisas da vida, de obrigações. Deus está falando: para um pouquinho, quero falar contigo. E a presença vem e fala contigo, amém? Pai amado, Pai querido, Sorio Malá, Sede Kavalá, Senderianda Shede Kambalai, Dorokomalai, Santo, Santo, Santo. Deus, Sobarai de Kavalabanai, Senhor Deus que fala conosco, Pai Santo, não na correria do dia a dia. O Senhor fala conosco no descanso, nos moedim, nos tempos de descansar. Se o Senhor nos desse 30 horas no dia, estaremos procurando 40 horas, Senhor. E o Senhor fala para nós descansarmos em Ti. O Senhor quer dar visão, quer dar revelação, quer dar sossego. Estamos a full, Deus. E o Senhor quer falar com o seu povo no descanso. O Senhor quer dar salvação para o seu povo no descanso. Precisamos, Pai Santo, ter um tempo de parar para nos encontrar contigo. É um tempo a sós com Deus. O Senhor venha com graça sobre nós. Obrigado, Pai Santo, pelo dom da vida. Pai, por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Às vezes, Pai, estamos com o coração a full sem parar e nos acometemos, Pai, de ansiedade, crise de pânico, Pai. Enfermidades, Pai Santo, do século, Pai, porque nós não paramos. E porque estamos preocupados. E quando nós estamos preocupados, é porque nós não confiamos em Ti. Mas nós temos, Pai Santo, que declarar o que Davi declarou. Shiviti Adonai Lendega de Tamid, Kimimini Bauelmote. Tenho posto eterno diante de mim. Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Então, Pai, que assim como a Tua palavra diz, que Teu povo possa entrar no descanso. Que Teu povo possa entrar no descanso, meu Deus, porque aí haverá salvação. Aí no descanso haverá salvação. No descanso haverá livramento. No descanso haverá a presença de Deus.
no descanso haverá a salvação. É o que nós te agradecemos, Pai. Obrigado pelo descanso. Obrigado porque o Senhor santificou o descanso. O Senhor consagrou o descanso para nos encontrarmos contigo. Que pode para Sodocom. E a palavra fala aqui, a voz do Senhor pairava sobre o jardim na viração do dia, Senhor. Momento de parar nossa avodar, nosso serviço. É o momento que nós também podemos nos encontrar contigo, Pai. Uma pausa. Queremos te agradecer, Pai, pela vida, pelo descanso. Continua falando conosco, Pai. Precisamos entrar nesse descanso. Nós não queremos ser como o povo do deserto, que recusou o descanso. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Amém. Aleluia.